Salve Maria, dia 31 de agosto de 2020, da 22ª Semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 4, versículos do 16 ao 30. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós percebemos, Jesus volta para a sua terra natal, ou seja, volta para Nazaré. E é interessante, o relato nos fala desta realidade, voltar para casa. Vai em dia de sábado para a sinagoga e lhe dão o livro, o rolo do livro do profeta Isaías. E Jesus proclama sobre si aquela palavra, aquela profecia de Isaías, a qual diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me enviou para pregar aos cativos a liberdade e devolver as vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para anunciar um ano da graça do Senhor. Percebemos que Isaías profetizando e Cristo realizando a profecia que Isaías havia escrito pela vontade, pela força, pela ação do Senhor. Jesus, o Filho de Deus, recebendo esta unção, ou seja, onde o Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito do Pai, e então ele foi enviado para quem? Para os pobres, para levar a boa nova, para justamente trazer esta libertação. E, claro, Jesus foi cumprindo a sua missão, só que em Nazaré, o que era que esperavam? Que Jesus fizesse o mesmo. Mas, claro, Jesus diz, o profeta não é reconhecido na sua terra natal, só não é reconhecido em sua terra natal e junto aos seus. É interessante, eles diziam, mas ele não é o filho de José, não é o carpinteiro? E esperavam justamente ver algum milagre de Jesus. Mas quando Jesus realizava um milagre, ele sempre realizava por meio da fé.
Então, quem tem fé recebe o milagre, recebe a graça. Mas é necessário viver nesta intimidade com o Senhor. Eu estava aqui em casa e recebi um vídeo, né, um padre pregando, e ele dizia que tem gente que não reza. Não reza para nada, não reza para agradecer a comida, não reza quando levanta, não reza como deita, né? Parece um cavalo batizado. É verdade. Tem gente que não sabe reconhecer a providência divina. Ou até mesmo brigou com Deus porque nesta pandemia sofreu, né? Teve alguma desilusão, está mais de 50 dias trancado dentro de casa, né? Mais de 5 meses, melhor dizendo, né? Não 50 dias, mas imagine quantos dias, 5 meses, 5 vezes 3, 15, 150 dias mais ou menos trancado em casa. Mas e quem não sofreu nesta pandemia? O que esperar? O milagre que nosso Senhor volte, né, na sua glória para nos julgar? Tudo no tempo e na vontade do Pai. Mas entendendo melhor, né, em profundidade, claro, o Evangelho de hoje, nós percebemos, né, a Escritura que se cumpre. E Jesus, né, depois nos fala desta realidade, não é? A viúva de Sarepta, não é? Toda aquela expressão. Então, o profeta Elias foi até ela. Tinha tanta viúva em Israel, mas ele vai para uma viúva de Sarepta na Sidônia, ou seja, fora de Israel. E é interessante que ela só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E Elias disse: faça o pão, traga o azeite e nunca vai faltar na sua casa. E realmente não faltou. Depois Jesus nos fala da outra realidade, né? Quantos leprosos, né, aí existiam em Israel, mas somente Eliseu, né? Quem é que Eliseu vai curar? Naamã, sírio, também fora do judaísmo. Nós vamos percebendo as realidades que vão acontecendo na história da salvação, da nossa salvação, que o homem se fecha à ação e à graça de Deus e depois reclama. Se você não reza, se você não tem intimidade com Deus, você não lê a palavra de Deus, você não reza o texto, não tem devoção mariana, não é? Ou então está com sua fé adormecida, você quer esperar o quê de Deus? Ele já deu um passo em nossa direção. Agora é necessário que você dê o passo em direção a Cristo, em direção ao Redentor que se entregou para nos salvar, que se entregou para nos dar uma vida plena, uma vida verdadeira. Então é necessário mudar de vida, né? O Evangelho de ontem, do domingo, né, nos falava desta realidade. É necessário renunciar a si mesmo, tomar a cruz e caminhar, seguir Jesus. Então, né, o convite a cada um de nós é não nos revoltarmos contra Deus, né, nem contra os nazarenos que foram incapazes de acolher a Cristo como o Filho de Deus, pensavam apenas um homem, filho de um carpinteiro e de Maria, né, mas ver no Cristo o nosso Senhor, Salvador e Redentor, para que, aderindo a Cristo, nós façamos uma experiência como Isaías profetizou, né, que Jesus veio trazer para nós, né, uma libertação, uma unção para nos dar, né, liberdade, para dar a vista aos cegos, recuperar, né, a todos, libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça. Ou seja, o Senhor veio para nos agraciar. Então tome posse desta realidade e creia e peça a Jesus a força e a graça do Espírito Santo. Deixe de se lamentar, né? Deixe de viver a sua vidinha muitas vezes medíocre em relação à palavra de Deus. Meus irmãos, peçamos a Jesus que a cada dia nós sejamos capazes de acolher a palavra, de crer no Cristo que é nosso Senhor e Salvador e seguir o caminho e a vocação que o Senhor preparou para nós e que com certeza cada um de nós abraçou. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.